Hoje você vai aprender quais são os benefícios de ser uma mãe empoderada. Olá, seja bem-vinda ao Reflexões de Mãe Prof. Esse é um espaço onde a gente conversa sobre maternidade e sobre como ser uma mãe empoderada. Eu sou Regina Pimentel, mãe do Guilherme, sou pedagoga e especialista no método Montessori e também educadora parental em formação. Hoje a gente vai descobrir quais são os benefícios de ser uma mãe empoderada e quais são as técnicas ou os métodos que você vai conseguir usar aí para tomar posse desse empoderamento. A gente falou no último vídeo sobre dois tipos de educação. A educação formal, que é aquela que o seu filho aprende lá na escola, o conteúdo dos livros, a matemática, a história, a geografia, aprender a ler, enfim, é o conteúdo programático da escola. E a educação informal, que é tudo que o seu filho aprende enquanto ele está convivendo com as pessoas. Então, os nossos hábitos dentro de casa, os nossos gostos por música, por artes, por filmes, né? As atividades que a gente faz em casa, as tradições familiares, tudo isso vai educando, vai formando o caráter da nossa criança. E o nosso modelo, né, a mãe, ela é muito importante na formação do caráter do seu filho, nessa educação informal que as crianças recebem. Nós também falamos no último vídeo sobre 7 tipos de mães e a gente discutiu aí um pouquinho sobre cada uma delas e a última foi a mãe empoderada. E o que é a mãe empoderada? Vamos ver se vocês se lembram. A mãe empoderada é aquela que conhece as habilidades do seu filho, que é um super modelo para ele, que ajuda a criança a fazer as coisas por ela mesma. É a mãe que vai buscar técnicas e conhecimento para conseguir ajudar ali a criança a se desenvolver. Ela vai conhecer um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, sobre as fases que a sua criança está. Então a mãe empoderada é uma mãe que ela investe tanto tempo quanto dinheiro para a educação do seu filho. Então assim, a mãe empoderada ela é especial, mas tem algumas formas de alcançar esse modelo materno. Se você ainda não é empoderada, lembre o que é empoderamento? Empoderamento é você ter confiança para executar alguma coisa. Então, se você ainda não tomou posse desse empoderamento materno, acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui e chegarmos em algo que pode te ajudar aí. Então, quando a gente fala sobre dedicar tempo, né, dedicar dinheiro, investir na educação dos nossos filhos, as pessoas pensam, mas eu vou ter que gastar com isso, eu já tenho tanta coisa, né? Como que eu vou gastar ainda com esse tipo de coisa, né? Com educação, eu já pago a escola para o meu filho, eu pago uma fortuna na escola, eu ainda vou ter que investir mais nisso? Olha só, uma curiosidade. Vocês sabiam que 30% da nossa renda familiar, aproximadamente, segundo o IBGE, vai para as despesas com os nossos filhos? Eu posso deixar essa pesquisa aqui para vocês na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhadinha. E mais, se você faz parte da classe média, sabe quanto mais ou menos você gasta com seu filho até os 18 anos? Olha só que interessante essa curiosidade. Os gastos giram em torno de 480 mil até 1.200.000 para a classe média. Se você for de uma classe mais alta, isso vai girar em torno de 3 vezes mais esse valor. É muito dinheiro, não é? Se você fosse olhar esse montante, né, ter tudo isso de uma vez só, você ia pensar, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui ter filho, né? É muito gasto. E realmente, a gente investe dinheiro nos nossos filhos, a gente querendo ou não. E aí, isso vai ficando solto. Se você conhece um pouquinho sobre administração financeira ou sobre investimentos, você vai saber
que para você ter um valor desse investido em algo, você precisa pesquisar muito, porque os riscos são grandes, você precisa saber aonde você vai colocar o seu dinheiro para que você não perca e para que você ganhe ainda mais. Então, vamos pensar no nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, que é o nosso maior investimento de vida. Se eles são o nosso bem mais precioso, então a gente precisa investir com um pouco mais de cuidado na vida deles, não é mesmo? Então, se eu estou falando que a gente precisa investir dinheiro, precisa investir tempo, a gente vai fazendo os investimentos de acordo com o tempo, de acordo com a quantidade de dinheiro que a gente pode colocar, né, dentro das nossas possibilidades. O empoderamento materno e o investimento no conhecimento, que é o principal que você vai precisar agora, ele vai te devolver um pouco mais de tranquilidade para maternar. Vai te dar força e segurança para lidar com os momentos difíceis aí na sua casa, com as situações do dia a dia com a sua criança. Então, é muito importante que você entenda que o investimento em conhecimento para educar a sua criança é um investimento preciosíssimo. Então, se a gente for pensar em grandes montantes de investimento, vamos pensar que neste momento o conhecimento é o principal que você precisa para se tornar segura. Eu costumo dizer que a gente devia fazer faculdade, devia ter um curso na faculdade para nos ensinarmos a sermos pais e mães. Eu sei que cada família é diferente, cada pessoa tem hábitos diferentes, né? Que cada criança é única, que nenhuma criança vai ser igual a outra. Mas tendo conhecimento, a gente consegue compreender cada fase, cada atitude, cada comportamento, e isso vai fazer com que flua com mais tranquilidade, com que seja mais leve a nossa maternidade, o nosso caminhar nessa jornada, né, de educar os filhos. E aí, a gente pode pensar assim, mas isso vai mesmo me trazer felicidade? E por que ser empoderada pode me trazer felicidade? Qual é o caminho, né? Então, entenda que você vai ter mais tempo para estar com seu filho fazendo coisas que você nunca fez. Você vai poder estar com seu filho sem culpa, sem peso. Você vai poder brincar com ele de coisas que vocês nunca brincaram juntos, porque você vai saber qual é a fase do desenvolvimento que ele vai estar. Isso vai trazer muito mais alegria, muito mais felicidade para o seu dia a dia, né? Outra coisa é que você entendendo as fases de desenvolvimento e os comportamentos que cada fase gera, você vai conseguir acolher o seu filho dentro dessa fase. E você também vai conseguir se despistar daqueles olhares que dizem, essa criança é mimada, essa mãe não sabe o que fazer. Você vai saber sim o que fazer, você vai saber como acolher, você vai saber como colocar os limites de forma clara para cada fase. Então o empoderamento materno vai te dar segurança, vai te dar tranquilidade para maternar, independente da opinião alheia, independente do que os outros vão pensar ou do que os outros vão dizer sobre você, sobre seu filho e sobre a sua família, porque você vai ter conhecimento para isso, né? E aí, por último, então, ser uma mãe empoderada vai te trazer felicidade, porque você vai conseguir enxergar os erros que a sua criança comete como grandes oportunidades de mostrar para ela o outro lado. Então, por exemplo, se o seu filho tem um ataque de birra, qual é a habilidade importante que você pode ensinar para ele? A autorregulação. Se o seu filho conta uma mentira, qual é a habilidade importante que você pode ensinar para ele? O poder, né, a propriedade da verdade. Então, sempre que o seu filho cometer um erro ou fazer algo que não seja legal, ao invés de você ficar triste, chateada, você vai ver isso como uma oportunidade de ensinar para ele o contrário, de ensinar para ele o que é correto, de ensinar algo que vai transformar a vida do seu filho e ele vai conseguir entender o que aconteceu,
como ele se sentiu. E ele também vai poder se sentir acolhido, porque quando a gente trata o mau comportamento como manha, como birra, como má educação, a gente não vai conseguir enxergar a criança por trás desse mau comportamento. E o mau comportamento, normalmente, ele está atrelado a uma necessidade que não foi atendida. Se você olha apenas para aquele mau comportamento específico e não olha o que está em volta, não olha o desenvolvimento da criança, não olha o que a criança está querendo te dizer com isso, você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade para trazer uma lição importante ali. Então vai ser um momento perdido, vai ser apenas um momento de estresse. Mas se você entende sobre isso, você vai conseguir lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila e você vai conseguir trazer para a realidade entendendo qual a necessidade que o seu filho quis te dizer, que ele demonstrou ali e que precisa ser atendida em algum momento. O método Montessori pode te ajudar a chegar nesse lugar de empoderamento materno. Aliás, é um método super poderoso para te ajudar a chegar no empoderamento materno. O método Montessori, ele vê a criança como única e ele vai trabalhando as habilidades de vida da criança para que ela se torne um adulto que vai conseguir lidar com as suas frustrações, que vai conseguir ser um adulto questionador, que vai ser um adulto seguro. Mas para isso, a gente precisa aprender e ensinar para as crianças essas habilidades hoje. Então, se a gente olha para a criança de 0 a 6 anos que está em formação de caráter e pensa, como eu quero que a minha criança seja daqui a 20 anos? Quais são as habilidades que o meu filho tenha, que eu quero que meu filho tenha daqui a 20 anos? Eu tenho que olhar para essa criança e a forma como eu vou agir com ela é que vai levar ela a alcançar as boas habilidades que eu quero que ela tenha lá como adulto. Então eu preciso ensinar a criança hoje a ser autônoma, independente. O método Montessori traz isso como a vida prática. O que é a vida prática? A vida prática no método Montessori são atividades do cotidiano que a criança vai fazer sozinha, por ela mesma. E eu, mamãe, vou denotar um pouco do meu tempo para ajudar a minha criança a chegar nesse ponto de autonomia e independência. Sim, eu vou precisar de alguns minutos para ensinar a criança, porque ela não vai aprender sozinha, né? Ela precisa de um professor, ela precisa de alguém que vai mostrar para ela como fazer cada coisa. E aí eu vou estar ali como uma mãe segura que sabe do que está fazendo para poder ajudar a minha criança a se desenvolver nas habilidades de vida que ela vai precisar para o resto da vida dela. Não só quando é criança, mas para a fase da adolescência e para a fase jovem e adulta também. Essas habilidades de vida não significam que nós vamos obrigar a criança a fazer coisas sozinhas ou de qualquer jeito. São habilidades que devem ser ensinadas de forma prazerosa, de forma que seja tranquila para você e para o seu filho também, porque isso vai trazer para ele uma autoconfiança, vai trazer para ele autorregulação, vai trazer para ele um senso de ordem, de simetria. Ele vai ter prazer em executar as atividades que você vai propor para ele de agora em diante. E eu te garanto que ensinar o seu filho a fazer coisas sozinho vai ser muito mais prazeroso do que você ficar aí ralhando com ele porque ele não arrumou a cama, porque ele não escovou os dentes ou porque ele está se jogando no chão por qualquer motivo. Então, tomar tempo para ensinar os nossos filhos a ter autonomia é muito mais gostoso do que depois ficar achando que a criança já devia ter aprendido e ela não aprendeu, e aí ela não vai conseguir executar essas atividades. E aí vem outra pergunta, mas Regina, é mais um método? Que método é esse? O método Montessori é especial e nós vamos falar muito sobre ele aqui no nosso canal, então
Não se esqueça de ativar o sininho, porque toda semana a gente vai ter vídeo novo aqui no canal e você vai conseguir receber as notificações aí. Se inscreve no canal, não deixa de acompanhar os vídeos aqui, porque nós vamos falar muito sobre o método Montessori. Ele vai ser o nosso principal método para chegar na maternidade empoderada. Então você não pode perder. Você tem que ficar aqui comigo e entender o que é o método Montessori. E aí você me pergunta, mas eu vou ter que ainda ter tempo para isso. Eu já tenho tanta coisa para fazer. Como eu vou arrumar tempo para estudar mais um método? Calma, vamos por partes. Uma coisa de cada vez. Vamos colocando as prioridades e aos poucos a gente vai chegar aí, né, num lugar que vai dar certo para você. Então, se você tirar, por exemplo, 15 minutinhos do seu dia, que você fica aí rolando a tela do celular sem propósito nenhum nas redes sociais e entrar aqui no nosso canal, ouvir um pouquinho de um ou outro vídeo, você já vai ter estudado no final da semana 15 minutos por dia, hein? No final da semana, você vai ter estudado mais ou menos por 2 horas, se você tirar apenas 15 minutos do seu dia. Se você aproveitar os minutinhos que você está lavando uma louça, que você está fazendo almoço para ouvir mais um pouquinho do vídeo, você vai conseguir aumentando esse tempo e vai aproveitando os momentos que você tem disponíveis para estudar. Não vai ser coisas grandiosas que você vai precisar fazer uma graduação na faculdade. Vão ser pequenos momentos do seu dia que você vai trazendo ali um pouquinho mais de conhecimento. E isso você já pode ir praticando. Então, tudo que a gente falar aqui, você já pode colocar em prática na mesma hora. Isso já vai te trazer ali uma tranquilidade de que você absorveu o conteúdo que a gente falou no vídeo. Então, vai separando aí 15 minutinhos do seu dia. Se você fizer uma continha básica, eu fiz aqui uma conta, ó, 15 minutos por dia, ao final do ano, você vai ter estudado mais ou menos 100 horas. 100 horas de estudo, sendo que você não tinha nenhuma perspectiva. Olha só, você conseguiu investir 100 horas do seu tempo para estudar. E isso aqui no nosso canal sem gastar nenhum dinheiro para isso. Olha só, tudo de graça. Então é possível sim você ter uma maternidade diferente sem gastar nenhum dinheiro, se você não tem dinheiro para isso. Combinado? Então acompanha a gente por aqui. Você vai precisar investir sim um pouco de dinheiro ao longo do tempo para que o seu filho chegue lá com 18 anos, né? Para que ele seja independente, para que ele seja alguém autônomo na vida. Mas o conhecimento que você adquirir, ninguém vai poder tirar de você, independente se você tem adquirido ele pagando ou recebendo por vídeos gratuitos aqui no YouTube. Então, um tijolinho de cada vez e a gente vai construindo uma maternidade mais segura, uma maternidade mais empoderada, uma maternidade mais tranquila, uma maternidade aonde você vai conseguir ter felicidade e prazer na sua casa. Então, querida, não se esqueça de ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar com as suas amigas para que a gente forme uma comunidade linda de mães que estão buscando o empoderamento materno e uma maternidade mais feliz. Então, querida, um grande abraço de mãe para mãe. Tchau!